Olá, meus queridos alunos do nono ano. Gente, essa semana nós vamos estudar um conteúdo novo, certo? Vamos estudar os radicais, certo? Também vamos aprender um pouco sobre as operações de radiciação, tá bom? Então vamos logo aqui a definição de radiciação. O que será uma definição de radiciação? Gente, é a operação que realizamos quando queremos descobrir qual o número que é multiplicado por ele mesmo uma determinada quantidade de vezes dá o valor que conhecemos, ou seja, aquele valor que está lá dentro da raiz, tá bom? Vamos agora a uma definição geral, tá certo? Vamos considerar um número A, tá certo? Que seja real e não pode ser negativo, tá certo? E vamos também considerar um número N que seja natural aqui, ó, e que ele seja maior ou igual a 1. Então, nós vamos chamar de raiz enésima de A, tá certo? Se, somente se, ao número real x, que é o que nós queremos obter, não negativo, elevado ao expoente n, que dá como resultado esse valor de A, certo? Ou seja, o valor que está dentro da própria raiz. Vamos entender melhor essa definição? Olha, para representar os radicais, nós usamos este símbolo aqui, ó, o Vzinho de raiz, tá certo? Que chamamos de radical. Onde n é o índice da raiz, tá certo? E índice n é o índice da raiz, tá bom? A é o radicando e B é a raiz, tá certo? Então, fazemos a seguinte leitura. Raiz enésima de A é igual a B. Tá certo? Raiz enésima de A é igual a B. Vou dar uma arrumadazinha aqui, gente, porque está um pouco grande aqui, certo? Ok, agora está no ponto. Vamos agora, gente, ver alguns exemplos de como calculamos uma raiz. Começamos aqui, ó, com a raiz cúbica de 3, tá certo? Aliás, a raiz cúbica de 27, desculpem aí, certo? Raiz cúbica de 27 deu como resultado 3. Por quê? Porque 3 elevado à terceira potência é igual a 27. Temos aqui, ó, raiz quadrada de 16, tá certo? É igual a 4, porque 4 ao quadrado é igual a 16, tá certo? Então, gente, como a definição diz, nós queremos encontrar um número que elevado ao mesmo índice da raiz, deu o mesmo resultado que está dentro da raiz, tá certo? É assim que nós calculamos as raízes, usando a potenciação, que é a operação inversa, tá certo? Então, o número encontrado aqui para a raiz quadrada de 16 foi 4, porque 4 vezes 4, ou 4 elevado ao quadrado, é igual a 16, tá bom? Vamos agora à raiz cúbica de 8. Ou seja, nós devemos encontrar um número que é elevado ao 3, que é o índice da raiz, de 8. Então, o número encontrado aqui é 2, porque ó, 2 vezes 2 vezes 2, ou 2 elevado a 3, é igual a 8. Tá bom? Temos aqui mais um exemplo, aqui, ó, raiz quarta de 81, tá certo? Que é igual a 3. Por que 3? Porque 3 elevado à quarta potência, quando repetimos o 3 4 vezes, 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 e multiplicamos, vai dar como resultado 81, tá certo? Então, ó, quando o índice é 3, aí a leitura da raiz é o seguinte, lê-se raiz cúbica de 27 aqui no primeiro exemplo, certo? Raiz quadrada, a gente já sabe, né? Raiz quadrada de 16, aqui ó, o índice é 2, então a gente já sabe que é raiz quadrada. Ó. Raiz cúbica aqui ó, de 28 é igual a 2 e raiz quarta de 81, tá bom? Gente, vamos agora aprender um pouco sobre as propriedades da radiciação. Ó, a primeira propriedade é o seguinte, nós podemos transformar uma raiz em uma potência com expoente fracionário, como vocês podem ver aqui no exemplo, tá vendo? Como fazemos isso? Nós escrevemos o radicando, que é o número aqui que está dentro da raiz, escrevemos ele e escrevemos uma fração como sendo seu expoente, onde o índice vai ser o denominador e o expoente desse radicando vai ser o m, tá certo? Fica no numerador.
Veja o exemplo, eu tenho raiz quinta de 4 elevado à terceira. Então, para eu eliminar essa raiz e transformar na potência, eu escrevo 4. O 3 vai ficar no numerador, sempre esse expoente aqui do número que está dentro fica em cima do numerador. E o índice da raiz fica sempre no denominador, certo? Fica embaixo. Ok? Vejamos agora uma segunda propriedade. A segunda propriedade, gente, é o seguinte. Quando nós multiplicamos uma raiz, multiplicamos o seu índice e o expoente de um número que está dentro da raiz por um mesmo número, ou também se dividirmos o índice da raiz e o expoente do número que está dentro, como vocês podem ver aqui, ó, por um mesmo número, por isso colocamos aqui, ó, multiplicado por P ou dividido por P. Não alteramos a raiz de origem. Veja aqui dois exemplos, ó, temos raiz quadrada de 16. Aí temos o índice que é 2, mas não temos o expoente de 16. Aí nós fatoramos aqui o 16, ó, e obtivemos 2 elevado à quarta potência. Aí nós multiplicamos o índice da raiz por 2 e o expoente 4 por 2. Aí obtivemos, ó, 2 vezes 2 ficou raiz quarta. 4 vezes 2, 8. Então ficou 2 elevado à oitava. Quando calculamos essa potência, 2 à oitava, obtivemos 256. Então ficamos com a raiz quarta de 256, que é igual a 4. Vemos agora a mesma situação, só que de modo inverso. Nós vamos dividir o expoente do radicando, que é 256, e o índice da raiz, que é 4. Mas, primeiro, nós transformamos 256 em uma potência. Escrevemos 2 à oitava, porque fizemos a decomposição, gente, de 256, fizemos sucessivas divisões por 2, e resultou em o 2, 8 vezes aparece nas divisões, então ficou 2 elevado à oitava. Aí aqui nós dividimos, ó, 4 por 2 e 2 elevado a 8 por 2. Resultou em 4 dividido por 2, ficou raiz quadrada. 8 dividido por 2 aqui ficou 2 elevado a 4. Aí deu raiz quadrada de 2 à quarta, 16. E a raiz quadrada de 16 é 4. Então nós vimos dois exemplos que se multiplicar ou dividir não vai alterar o resultado da raiz de origem. Aqui quando nós multiplicamos, encontramos como resultado 4. E aqui quando nós dividimos, encontramos também como resultado 4. Ok? Temos aqui, gente, a terceira propriedade. A terceira propriedade é da multiplicação de radicais de mesmo índice. Veja que temos raiz cúbica de 9 multiplicando raiz cúbica de 3. A propriedade diz que nós escrevemos em uma só raiz, tá certo? Escrevemos em uma só raiz. Por exemplo, botamos raiz cúbica de 9 vezes 3. Em vez de duas raízes, escrevemos só uma. Aí, continuando, ficou raiz cúbica de 3 vezes 9, ou 9 vezes 3, 27, que é igual a 3, tá certo? Aí agora temos o exemplo B, ó, temos a divisão de dois radicais de mesmo índice, ou seja, uma fração de dois radicais. O que fazemos? Escrevemos em um mesmo radical essa divisão, porque o índice é igual, podemos fazer isso. Então ficamos com raiz quadrada de 27 sobre 3, que é igual a raiz quadrada de 9, 27 por 3 dá 9, e a raiz quadrada de 9 é 3. Ok, gente? Então, esta foi a aula de hoje, desta semana. Estamos iniciando, né, com os radicais, né, as operações com radiciação, né? Aprendemos aí 3 propriedades importantes, né? Aprendemos aí calcular algumas raízes cúbicas, raiz quadrada de alguns números, tá certo? Então, aguardem, gente, até a próxima aula, tá certo? E depois colocarei para vocês aí, né, a seguir alguma atividade aí, tá certo? Sobre o conteúdo de hoje, ok? Valeu, gente. Tchau, até a próxima aula.